Olá, irmãos, paz seja com todos, amém? Espero que todos estejam bem e breve, nós estaremos juntos. Hoje nós vamos falar sobre duas irmãs, na Bíblia. Essa passagem é bastante conhecida, fala a respeito de Marta e de Maria e do serviço que elas prestaram ao Senhor, Marta e Maria, como todos sabem, eram irmãs de Lázaro, e a gente costuma muito criticar a forma como Marta recebeu Jesus, e elogiar muito como Maria recebeu Jesus, Mas a gente vai ver que as duas formas de servir estão corretas, mas que tem que haver o equilíbrio entre elas, entre o trabalho e o servir ao Senhor. Muitas vezes as Martas das nossas igrejas estão sobrecarregadas, então às vezes elas não têm tempo de sentar e se derramar aos pés do Senhor, assim como Maria, devido à quantidade de afazeres que muitas vezes a gente não percebe e acaba não ajudando, e essas pessoas ficam sobrecarregadas. Então, assim, a lição de hoje é para chamar a nossa atenção para esses dois tipos de crentes, podemos dizer assim, Eu vou ler a passagem para que a gente tenha um bom entendimento, do que aconteceu, que está lá em Lucas 10, versículo 38 ao 42, que diz assim, tem o título Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Então, como eu falei, Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. Elas são os dois personagens principais dessa passagem. E a passagem diz que Marta recebeu Jesus em sua casa. Então, provavelmente a casa era de Marta e a responsabilidade, de anfitriã era dela, Então, assim, essas duas irmãs, elas representam dois tipos diferentes de crentes, duas tendências opostas ou duas maneiras de seguir a Jesus, que ainda hoje vemos isso nas nossas igrejas. Se olharmos para o que se passa nas igrejas, todos nós temos uma certa tendência de nos identificarmos com um desses dois tipos de crentes, pois raros são os que conseguem manter um equilíbrio entre o que poderíamos chamar de cristianismo devocional e um cristianismo operacional. Normalmente, ou nos tornamos cada vez mais eficientes na parte operacional, a elaboração de documentos, decoração, relatórios, organização de eventos, os compromissos da igreja, e acabamos negligenciando a parte devocional, ou pelo contrário, nos dedicamos às pregações e aos estudos bíblicos e não temos tempo para os outros trabalhos dentro da igreja. Nesse caso, qual é a nossa escolha? Sermos Marta ou Maria? Parece uma pergunta com uma resposta óbvia, Tendenciamos a fazer como Maria, deixar de lado os trabalhos e se dedicar à parte espiritual. Esse foi o erro de Marta. Mas então, quem irá limpar a igreja? Quem irá preparar a igreja para os cultos? Quem irá ornamentar, colocar aquelas flores, aquela água, para os músicos, para os pastores? Quem irá fazer isso? Não é nada fácil responder essa pergunta, se a gente tiver pensar profundamente nessa situação. Então, pensando dessa forma, nós podemos dizer que ambas as irmãs, tanto Marta quanto Maria, eram crentes muito dedicadas e comprometidas com o reino de Deus, mas o relacionamento delas com o Senhor apontava para direções e objetivos completamente opostos. Maria
queria estar diante do Senhor Jesus, né? Para aprender, para ouvir, para adorar, para alegrar-se, para se aconselhar, expondo os seus sentimentos, abrindo a sua alma perante o Senhor. Marta queria apresentar um bom trabalho, a casa limpa e bem arrumada, uma comida gostosa, queria tudo impecável para receber Jesus. Mas então, haverá algum mal nisso? Não fazia Marta todo esse trabalho também por amor a Jesus? Certamente que as duas atitudes são necessárias. Jesus não disse que Marta tivesse procedido mal. Ela era bem intencionada, mas com a sua preocupação com as coisas materiais, ela descuidava e esquecia do próprio alimento espiritual. Marta não estava em pecado, mas estava no que poderíamos chamar de uma pobreza espiritual, um sono espiritual. Marta talvez tenha sido um tipo de pessoa do cristianismo dos nossos dias, que são pessoas boas, pessoas muito comprometidas com o cristianismo social, inteiramente absorvidas nos seus trabalhos, mas interiormente desiludidas, frustradas espiritualmente, porque toda a sua atenção está voltada para o seu serviço, que não tem tempo para buscar a comunhão com o Senhor. Elas perderam o hábito de buscar a comunhão com o Senhor em oração, que consideram pura perda de tempo. Todo o tempo disponível é para o seu trabalho na igreja, mas sempre em aspectos materiais, pois não lhes resta tempo para ouvir a Jesus. Marta não compreendeu o que mais agradaria a Jesus. Ela utilizou outras prioridades que não eram as prioridades de Jesus, mas as prioridades da sua própria maneira de pensar, da sua tradição, da sua cultura. Ela quis iniciar logo o trabalho, mas sem ouvir a Jesus. Quantas vezes iniciamos um trabalho sem consultar a Deus, Porque precisa resolver rápido, precisa fazer tudo muito rápido. Existe uma história de um pastor que num certo dia ele estava orando de manhã muito cedo e um jovem foi procurá-lo e disse: "Pastor, desculpa incomodá-lo a esta hora, mas tem um assunto urgente para resolver." Aí o pastor respondeu: "Essa hora eu estou em oração, mas logo depois que eu terminar eu vou." Ao ouvir isso, o jovem respondeu: "Então, se está em oração, não tem nada para fazer." Vê a diferença? Não será este o pensamento de Marta? O importante é atuar, ou seja, o importante é resolver o problema, é resolver a situação. Estar com o Senhor em oração não conta, é menos importante. Vamos todos trabalhar, agora não há tempo para a oração, depois pensamos nisso. Quando dizemos que a reunião ou que a assembleia da igreja correu bem, se perguntarmos por que é que correu bem, normalmente as respostas que ouvimos são: correu tudo bem porque todos os relatórios foram aprovados, correu tudo bem porque as contas estavam certinhas, todos compareceram, a comida estava ótima. Será que a mentalidade de Marta já passou a história ou ainda permanece nos dias de hoje? Certamente que tudo isso é importante. O serviço de Marta é importante, é imprescindível nas igrejas dos nossos dias, mas há tempo para tudo. Tempo para estar com Jesus e tempo para servir a Jesus. Essa sequência ela é muito importante, ela não pode ser invertida. Não podemos começar por servir ao Senhor sem primeiro ouvir. Se queremos ser crentes eficientes, primeiro temos de estar com Jesus, ouvir os seus ensinos, compreender os seus métodos de trabalho, receber as suas instruções, porque só depois disso estaremos aptos para trabalhar para Ele. O grande perigo, de uma maneira geral, é de nos transformarmos em Martas com muita atividade e pouca dependência do Senhor. Essa mentalidade que pode levar as igrejas a esquecer a pregação do evangelho genuíno e só se preocupar com a parte social, administrativa,
Certamente que a igreja não pode ser indiferente aos problemas sociais, ela precisa ser organizada, mas essa não é a sua principal função. A principal função da igreja, que está um pouco esquecida nos nossos dias, é a proclamação da mensagem do Evangelho. É a mensagem de que o homem está perdido e condenado à morte eterna, mas que a solução não está nos sistemas econômicos, não está em acumular riquezas, não está somente nas igrejas. A solução está principalmente em Jesus Cristo. Ele é a solução. Até que o Senhor volte, haverá sempre Marias e haverá sempre Martas. E graças a Deus pela vida das duas. É bom que cada um de nós tenhamos um pouco de Maria e um pouco de Marta, pois a igreja ela necessita das duas. Devemos defender que a mentalidade de Maria continue sendo a principal, ouvir o Senhor, desfrutar da sua palavra, porém sem desmerecer a dedicação nos trabalhos realizados por Marta. Muitas vezes as circunstâncias e a falta de colaboração dos outros pode nos transformar em Martas, acumulando-nos com responsabilidade a ponto de nos roubar o tempo para estar a sós com o Senhor, e compreender as suas prioridades. Quantas pessoas há nas igrejas que apresentam um trabalho eficiente, útil sob o aspecto material, mas que são incapazes de dirigir uma oração ao Senhor? Essa passagem mostra que não é só pecado que pode nos afastar de Jesus. Muitas vezes pode acontecer conosco o que aconteceu com a Marta, em que foram os próprios trabalhos que ela fazia para Jesus que a impediram de estar com o Mestre. Mas qual será o significado da afirmação de Jesus de que uma só coisa é necessária? Será que as outras coisas não eram necessárias? Jesus, com essa expressão, ele queria realçar a suprema necessidade da proclamação do Evangelho. A graça de Deus e a salvação de Jesus é a maior prioridade. Podemos dizer que ambas as atividades de Maria e de Marta são necessárias, mas se queremos ser crentes conscientes, adultos, úteis à igreja, temos que nos preocupar com ambas as atividades, mas há uma sequência que é muito importante. Primeiro, devemos acompanhar Maria, devemos estar sentados aos pés de Jesus para ouvir o Mestre, pois sem ele nada de útil poderemos fazer. O mal de Marta não foi o fato de trabalhar para Jesus, mas o fato de ter tentado ser útil sem primeiro tentar compreender o que o Senhor queria dela. Trabalhar para Jesus sem primeiro o ouvir, apesar de toda a nossa boa vontade, certamente que nos levará a servi-lo de acordo com os métodos deste mundo, que nem sempre são válidos no reino de Deus. Se queremos ser úteis no serviço do Senhor, que possamos em primeiro lugar implorar ao Senhor que nos conceda a compreensão necessária do seu pensamento, da sua vontade, que nos conceda um novo pensamento, uma nova mentalidade e que possa purificar e aumentar as nossas capacidades intelectuais para que possam estar ao seu serviço, para que possam surgir uma nova igreja em que Jesus não seja somente um símbolo do passado, mas que seja o verdadeiro dirigente e orientador de cada um dos seus membros. Então, irmãos, essa é uma lição que eu trouxe hoje para nós, para a nossa compreensão, para a nossa meditação. Existe a necessidade de Martas e Marias, todos os dois tipos são importantes, mas é necessário haver o equilíbrio, é necessário que a gente tenha que estar servindo ao Senhor com comunhão com Ele em primeiro lugar. Então que essa lição venha abrir a nossa mente, assim como abriu a minha, e que a gente possa vigiar, para que a gente não venha fazer uma coisa mais e a outra menos, mas que a gente possa ter o equilíbrio entre servir ao Senhor como Marta ou como Maria, e que a gente possa também
estar atenta às necessidades das Martas das nossas igrejas, né? Tantas irmãs, irmãos que trabalham arduamente, às vezes a gente nem se dá conta do quanto possam estar cansados, quanto precisam também tirar um tempinho para ouvir, para ficar sentadinho ali no banco, participando dos cultos. Amém? Então, assim, que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Espero em breve a gente estar junto novamente e que essa mensagem, essa palavra, né? Esse ensino venha fazer uma grande diferença nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos.